a notícia de que o Lula foi convidado pelo presidente do Egito para a COP27. Tiago, o que é a COP27? COP é a reunião, é a cúpula do clima da ONU, da Organização das Nações Unidas. Na COP27, a COP acontece sempre em novembro, a cada 2 anos. Na última, o Bolsonaro passou muita vergonha. Ok, nessa, o Bolsonaro, ele não foi assim convidado, mas todos os líderes de países podem ir. Então ele poderia ir se quisesse. O Bolsonaro já tinha avisado que não ia. Era depois da eleição, se ele perdesse ele estaria preocupado demais com o golpe, e se ele ganhasse, ele não tá nem aí pra nada. Pois bem, muito menos para o meio ambiente. O Lula ganhou a eleição e o presidente do Egito, que é quem está sediando a COP, convidou formalmente o Lula. O Lula está convidado. Mais do que isso, saiu já na mídia internacional que o Lula provavelmente terá encontros a sós, encontros bilaterais, com Joe Biden, com Emmanuel Macron, presidente da França, e com o Olaf Scholz. Olaf Scholz, ele é o primeiro-ministro, o chanceler da Alemanha. Vamos lembrar, o Macron e o Scholz já se encontraram com o Lula. O Scholz assim que ele tinha sido eleito na Alemanha e o Macron ainda esse ano. Ok, o Biden teve um encontro com o Bolsonaro em que ele ficou sentado 4 metros de distância do Bolsonaro por 2 minutinhos, tiraram uma foto e foram embora. Mas com o Lula ele quer ter um encontro de chefes de Estado, já que o Lula nem é presidente ainda. O Bolsonaro tá uma fera, mas isso pegou no ego do Bolsonaro, naquela parte assim, na ferida dele. Por quê? Porque o Bolsonaro nos eventos que ele foi, vamos lembrar, tem sempre a Assembleia Geral da ONU, em que o Brasil faz o discurso de abertura, sempre. O Bolsonaro foi lá algumas vezes e não conseguiu nenhum encontro relevante. Bolsonaro foi a encontros da cúpula do G20, não conseguiu nenhum encontro bilateral relevante. Foi uma vez na COP25, se eu não me engano, na 26, Bolsonaro foi, também não conseguiu nenhum encontro relevante. E o Lula, que nem presidente está sendo cobiçado. E o que se fala, eu estava lendo na mídia inglesa, é que o Lula deve ser a grande estrela do evento. Por quê? Porque o Brasil é hoje, dos países do mundo, o país que tem mais potencial desperdiçado em meio ambiente é o Brasil. E eu falei aqui já há alguns dias, o Lula sabe qual é o negócio para fazer o Brasil voltar a ter muita grana, ter muito investimento internacional. É investir em meio ambiente e começar a vender créditos de carbono. Porque os países do primeiro mundo, os países europeus e Estados Unidos, começaram a gastar por conta daquele conflito lá da Rússia e Ucrânia, começaram a gastar muito mais carbono do que eles poderiam e emitir muito mais gases tóxicos, gases nocivos ao meio ambiente. Por isso, eles precisam comprar créditos. Quando um país gasta mais do que o que está acordado, esse país pode comprar créditos de um país que está gastando menos. Hoje, o Brasil não tem créditos para vender, porque o Brasil também aumentou suas emissões. Porém, o Brasil tem um potencial, até por conta da Amazônia, por conta do enorme território do Brasil, de ser um dos países com mais créditos para vender. E tem potencial para lucrar muitos e muitos bilhões de dólares com isso. Então o Lula sabe, o Lula irá lá, todo mundo tá ansioso por isso, todo mundo quer comprar do Brasil. E o Lula tá lá irá lá exatamente para dizer, olha, o Brasil voltou para o Bolsonaro. Isso é uma desgraça muito grande. Imagina a cobertura que vai ter o Lula da imprensa mundial a partir da semana que vem. Então o Bolsonaro teve uma crise lá no Palácio do Planalto. Eu vou te contar aqui tudo, os detalhes disso aí, mas antes, olha uns segundos. Você é contra esse maldito que tá desgraçando o Brasil, mas tá acabando, hein? Tá acabando o desgoverno, mas se você é contra, se inscreva aqui no canal, que aqui, ó, que a gente lutou nos últimos 4 anos para a eleição do Lula. Quando o Lula ainda estava preso, a gente estava aqui, eu falava, gente, calma, vai dar tudo certo, o jogo mudou, as coisas, a mesa virou, agora o Lula vai ser solto, o Lula vai fazer campanha, o Lula será eleito. Não deu tudo certo, não deu, foi difícil, hein? Mas deu tudo certo. Então peço aqui um segundinho a sua inscrição pra gente continuar indo pra cima da extrema-direita, porque eles não desistem. Agora vamos falar do Bolsonaro. Ó, o Bolsonaro estava no Palácio do Planalto, ele vai do Alvorada para o Planalto, mas ele não tem agenda. Então completamos aí uma semana sem presidente da República oficialmente. A gente já está sem presidente da República há muito tempo, porque o Bolsonaro só fazia campanha e não trabalhava. Mas agora oficialmente, o vagabundo resolveu não trabalhar. Ele está ganhando dinheiro sem trabalhar, o vagabundo. Nada. A agenda do Bolsonaro não tem nada também para a semana que vem. Nada. Pois bem, então ele vai lá para o Palácio do Planalto. Sabe-se lá pra quê? Provavelmente para coordenar o gabinete do ódio que funciona no 3º andar do Palácio do Planalto. Deve ser para isso. Aí ele vai lá e ele tem crises diárias, ok? Diárias. O Bolsonaro tem crises de fúria diárias. E muita gente que tem contato com o Bolsonaro, mesmo que não seja gente próxima a ele, que goste do Bolsonaro e ele goste da pessoa, mas gente que tem contato diário porque está no Palácio do Planalto diariamente, diz o seguinte: o Bolsonaro, o que aliviava sempre as crises do Bolsonaro
é que ele se encontrava com o povo, e aí ele gosta do pessoal puxando o saco dele, do pessoal gritando mito, mito. Então o Bolsonaro, por isso que muitas vezes o Bolsonaro ia para algum palanque e ele ia lá disposto a fazer o que os marqueteiros diziam para ele, que era, ó, faça um discurso moderado, tudo mais. Chegava na hora, ele falava um monte de abobrinha. Por quê? Porque ele se empolgava. Então, às vezes tem 1000 pessoas ali, mas você está em cima do palanque, parece que tem 10 mil. O Bolsonaro se empolga. Se tivesse 2.000, parecia que tivesse 50 mil. Ele se empolgava mais. E agora não. Porque parte do plano da extrema-direita, aí sou eu, Thiago, falando, o plano da extrema-direita de golpe envolve o Bolsonaro calado. Inclusive, os grupos bolsonaristas já entenderam muito bem isso. Você vai nos grupos bolsonaristas do Telegram, pelo menos nos que eu estou monitorando, e os comentários, no Telegram tem grupo que você pode ativar para as pessoas poderem reagir aos comentários com like, com coraçãozinho e tudo mais. E ali é que eu vejo o termômetro. Porque mensagem pode ser alguém infiltrado, mas tem muita gente que não digita nada no grupo, fica só curtindo ou descurtindo as mensagens. As pessoas que dizem que o Bolsonaro está calado demais, todo mundo coloca isso aqui, ó. Quando alguém comenta, olha, comenta lá no chat, né, no Telegram, olha, mas o nosso presidente tem que ficar quieto, é parte do plano, aí todo mundo coloca isso aqui, aí todo mundo fala, o melhor pra gente é se o Bolsonaro ficar calado mesmo. Todo mundo, o Bolsonaro é um enxadrista, é um jogo de xadrez 4D, tem um cara que falou um jogo de xadrez 1 trilhão de D, não um xadrez 3D, nem 4D, nem 5D, é um xadrez 1 trilhão de D que está jogando o mestre Bolsonaro, aí todo mundo, por isso ele tem que ficar calado. Então, parte do plano já foi assimilado por eles, o gabinete do ódio fez a lavagem cerebral direitinho, envolve o Bolsonaro ficar calado. Os Minions já entenderam isso. Então, ele não pode ter aquele contato com o público dele. Então, o que acontece? Ele está mais propenso a ter crises diárias. Crises de pânico, crise de choro, crise de fúria, crise de tudo. Eu tô achando que o Bolsonaro, eu vou falar, pelo que eu escuto assim de pessoas dos últimos, pelo menos os últimos 15 meses, não vou falar um ano, mas antes de faltar um ano para a eleição um pouco, o Bolsonaro tem um transtorno aí de bipolaridade. Olha, eu não sou nem psiquiatra nem nada, mas ó, se algum for lá ver o Bolsonaro, tem uma boa chance ele ter isso. O cara tá um dia feliz, aí dali 2 minutos tá irritado, aí depois tá chorando, aí depois bipolaridade isso. Faz tripolaridade a do Bolsonaro. Pois bem, mas isso não alivia nenhum dos crimes dele, viu? Não tem nada a ver. A pessoa pode ser bipolar e não ser criminosa. Aliás, imagino que 99,9% das pessoas bipolares não são criminosas. Tá aí o Bolsonaro um criminoso. Tá. Aí o Bolsonaro tava no Palácio do Planalto e ele começou a gritar e a xingar o Lula de todo nome e começou a falar, eu ainda sou presidente, por que o Lula vai lá? Ele vai lá para se aparecer, ele vai lá para me criticar, ele é um usurpador. O Bolsonaro disse que o Lula é um usurpador. Porque o Lula, quem não sabe, usurpador ou usurpador é uma pessoa que pega o lugar da outra, toma o lugar da outra e fica ali, fazendo às vezes da outra. A palavra ficou bem famosa com uma notícia, engraçada, eu estava lendo isso ontem, uma notícia de que o Caetano Veloso, ele está viciado na novela A Usurpadora. Inclusive eu sou aqui do México, até hoje a atriz Usurpadora é uma das atrizes mais famosas do México, todo mundo faz meme de A Usurpadora, que é uma novela, e olha que é uma novela dos anos 90. E o Caetano Veloso está viciado em ver essa novela, tá passando no canal Viva, e aí ele assiste todos os dias à noite, de madrugada, 1h, acho que passa, não sei o horário. Mas o Caetano Veloso assiste todo dia. E aí eu dei risada disso, falei, caramba, quem não consigo imaginar Caetano Veloso assistindo a Usurpadora. Tá, quando eu era criança eu assisti 3 vezes, hein, quando eu era criança. Tá, aí chega o Bolsonaro e usa a mesma palavra, que não é o tipo de palavra que eu consigo imaginar no vocabulário do Bolsonaro. Ele é um usurpador, mas ele chamou o Lula de usurpador, uma briga danada. E a família Bolsonaro também está em briga, os irmãos não se falam direito, o Bolsonaro não fala com os 3 filhos direito, a Michelle não fala com os filhos do Bolsonaro, a Michelle e o Bolsonaro não se falam muito, quer dizer, a família fascismo está despedaçando a família Bolsonaro. E agora é a reapresentação do Lula para todos os chefes mundiais, vai todo mundo querer bajular o Lula. Só que o Lula não é nem presidente ainda. Olha, bem feita pro Bolsonaro. Como eu queria ser uma mosquinha para ficar assistindo as coisas no Palácio do Planalto, que deve estar muito, mas muito engraçado ver o desespero. Mas ó, isso é só o começo. Vamos lutar para que sejam todos presos. Peço aí a sua inscrição no canal. Vamos para cima deles. Falou.